Sou o professor Luiz Vitorino, sou professor do Departamento de Psicologia aqui do IESP. Hoje eu vou falar sobre um congresso do qual nós vamos participar agora em maio, um congresso internacional da APS, que é a Association for Psychological Science. Ela é uma das maiores associações de pesquisa em psicologia que existe, já é o 30º congresso dela. E nós tivemos 3 trabalhos aprovados lá, sendo 2 sobre competências socioemocionais, uma análise desse construto e alguns construtos também que estão relacionados a ele, e o outro um trabalho sobre a construção de um instrumento para avaliar competências socioemocionais. O terceiro trabalho que a gente teve aprovado lá foi sobre autorregulação do comportamento, onde a gente investigou algumas variáveis que afetam como o sujeito regula o próprio comportamento, né? Então nós temos esses 3 trabalhos lá. Nos 3 trabalhos nós tivemos a participação de alunos do IESP, ainda não como autores do estudo, mas participando na parte de coleta dos dados, né? É muito importante a participação desses alunos no período de coleta de dados, porque é uma forma dos alunos serem treinados em como se fazer pesquisa científica e, posteriormente, os alunos vão adquirindo experiência para poder elaborar os próprios trabalhos. A gente já teve outros congressos onde a gente enviou trabalhos de alunos como primeiros autores e, inclusive, no ano passado saiu um capítulo de livro que foi fruto de um trabalho que eu desenvolvi com outros 2 alunos, e esse capítulo foi publicado, o livro já está à venda. Então é um movimento importante que a gente faça, de trazer os alunos para participarem das pesquisas, incentivar os alunos a participarem de congressos, porque a gente não pode ficar restrito apenas à dinâmica de sala de aula. Então, sempre que eu posso, eu, o professor Rodrigo, o professor Valnei e outros professores aqui do curso, a gente sempre tenta trazer os alunos para participarem dos trabalhos que a gente enviou para o congresso. A gente aborda 2 conceitos que são bem interessantes. O primeiro é o de competências socioemocionais e o segundo é o conceito de autorregulação. No caso das competências socioemocionais, esse é um conceito difícil de investigar cientificamente porque ele é muito abstrato. Se a gente for pensar o que são competências socioemocionais, o que faz com que uma pessoa seja mais competente ao lidar com as próprias emoções socialmente. Então, como é um construto difícil de trabalhar, é importante que a gente faça um esforço no sentido de elaborar melhor esse conceito, desenvolver instrumentos de medida para ele, porque assim a gente vai formando as bases para que a gente possa avançar nessa área e futuramente conseguir usar esse conceito de forma mais prática, em estratégias de intervenção, em modelos de atuação, mas para isso a gente precisa dessa pesquisa mais básica, que foi o caso desses 2 trabalhos sobre competências socioemocionais. No caso da autorregulação, é um conceito que já é debatido há mais tempo na psicologia, mas ele ainda encontra mais ou menos as mesmas dificuldades. Ele é um conceito difícil de medir e ele é um conceito que tem muitas variáveis que afetam ele. Então, se a gente for pensar em como que o sujeito controla o próprio comportamento, a gente consegue enumerar uma série de fatores que podem afetar isso. A vontade dele de ter aquele comportamento, fatores externos em termos de recompensas que ele tem por ter aquele comportamento ou não. Eu gosto sempre de citar o exemplo da qualidade de vida. Todo mundo sabe o que precisa ser feito para que você tenha qualidade de vida. Você deve se alimentar bem, você deve praticar atividade física, você deve evitar estresse, etc. Só que a gente não consegue regular o próprio comportamento para atingir esses objetivos. Então eu sei o que é ter uma boa alimentação, mas eu não consigo controlar o meu comportamento para ter uma boa alimentação. Então eu vejo um doce, eu tenho vontade de comer, eu vou para algum restaurante, eu como mais do que eu deveria, eu compro alimentos que eu sei que não são saudáveis, mas mesmo assim eu compro, ainda que fosse uma saída lógica para evitar comer esses alimentos, não comprá-los. Então, por mais que pareça algo simples, como que o sujeito regula o próprio comportamento, na verdade é um conceito muito complexo e ele tem aplicações em várias áreas. A gente utiliza o conceito de autorregulação, por exemplo, para investigar o desempenho dos alunos, o desempenho acadêmico. Então, por que os alunos têm dificuldade de ter um bom desempenho? Muito tem a ver com a forma como eles regulam o próprio comportamento. A gente usa esse conceito também nos casos de usuários de álcool, usuários de outras drogas, porque também tem fatores relacionados a
ao controle do próprio comportamento. E no caso desse trabalho que a gente mandou, a gente está investigando algumas variáveis que podem afetar a autorregulação. Mais especificamente, a gente investigou a autoeficácia, que é um conceito relativo a o quão competente o sujeito se enxerga. Então, o quão capaz de fazer algo eu sou. E o outro conceito que a gente investigou é o autocontrole, que é a capacidade que o sujeito tem de controlar o próprio comportamento, de não se deixar levar por impulsos, de planejar o próprio comportamento e seguir com aquele comportamento que foi planejado. Nós vamos agora em maio para essa conferência, que vai ser em São Francisco. Eu e o professor Rodrigo Rodrigues, que também é professor do departamento, nós vamos, além do professor Valnei, que também é professor do departamento. É um congresso bem interessante, não só por ser um congresso internacional, mas pelo fato de ser um congresso bem eclético, onde você tem trabalhos de várias áreas sendo apresentados e você tem a oportunidade de conhecer pessoas que têm pesquisas semelhantes à sua, área de interesse semelhantes à sua. Além disso, você consegue ter contato com o que mais de novo tem sido produzido em ciência e em psicologia.